Boa noite, boa noite! Que maravilha! Nossa segunda aula da imersão Liderança em Ação. Vamos chegando. Eu vou mandar aqui os meus comunicados. Vou mandar aqui no grupo que estamos ao vivo. Muito legal. Eu já quero saber, vou colocando aí nos comentários, quem que estava aqui na primeira aula ontem. A primeira aula que nós tivemos da imersão, quem estava presente aí, eu quero saber. E hoje nós temos dois convidados. Ontem nós tivemos a presença do professor Gustavo Sander. Foi uma live muito boa. Recebemos dezenas de comentários em vários lugares, né? Mais de 250 pessoas ao vivo aqui com a gente. E aí, Thaís, tudo bem? Um abraço para você, pro Léo. E hoje quero já convidar você a ir compartilhando essa live com outras pessoas para que venham também. Um dos nossos professores já está aqui, já marcou a solicitação. Um dos nossos convidados, né? Eu já vou aceitá-lo aqui. Maravilha, muita gente estava presente ontem, está aí hoje também. Boa noite, professor. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Me ouve? Sim, te ouço e vejo bem. O senhor também me vê e me ouve bem? Sim, sim, excelente. Ótimo. Professor, desde já, muito obrigado, viu, pela presença e disposição do senhor em se aventurar aqui conosco nessa aula. Opa, uma alegria para mim estar aqui. Uma aventura realmente. Primeira vez uma live no Instagram. Ótimo. Um grande dia, então. O nosso segundo convidado já está aqui na live também, já mandei o convite, que é o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite, noite, Reinaldo. como vai? Boa noite, professor Elton. Que maravilha. Hoje essa live aqui tá com dois convidados e vai ser então um papo muito bom também, continuando essa nossa imersão que começamos ontem. E amanhã teremos também mais dois convidados, que amanhã a gente encerra a nossa imersão. Mas hoje a gente vai trocar boas ideias aqui, tirar boas ideias para a nossa vida pessoal, para os nossos negócios, para as empresas, para o trabalho. E hoje nós vamos falar especialmente num tema que é muito da praia, da área do professor Elton, que eu vou apresentar o professor Elton e o Reinaldo. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia, né, de forma prática voltada para a liderança. E o Reinaldo também vai trazer boas ideias sobre gestão, sobre empresas, sobre a história também e todo esse trabalho do Instituto e da Escola de Formação de Líderes. Então, o professor Elton Somense de Oliveira é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Teoria do Direito e do Estado e doutor em Filosofia do Direito pela mesma universidade. Além disso, é coordenador do curso de bacharelado em Direito da Escola de Direito da Pontifícia Universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na qual também é professor nos cursos de graduação e pós-graduação. E Reinaldo de Souza Augusto é graduado em Engenharia Agronômica pela Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel e é presidente e idealizador do Instituto Liberdade e Comunidade, o Instituto Libicom.
Maravilha, minha gente. Então, uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o Thiago e serei embaixador da escola e também apresentador desse nosso segundo dia. Então, queria que brevemente primeiro o professor Elton comentasse um pouco da sua experiência com a escola, como chegou aí, e também depois o Reinaldo já introduzir, contar um pouco da história do Instituto e da história também da escola. Poxa, tem muita história para contar nessa experiência com a Escola de Formação de Líderes. Na verdade, faz um bom tempo, lá desde o início, eu acho, da escola, que eu tive esse privilégio de conhecer o Reinaldo e trilharmos juntos esse caminho riquíssimo, que para mim foi muito marcante e é muito marcante, né? Tanto na minha vida pessoal, como também na minha vida profissional, né? Por várias razões, né? Pela essa oportunidade de conhecer muitas pessoas e ter aprendido muito com elas, pela oportunidade de também vivenciar esse ambiente fraterno, esse ambiente onde a gente pode crescer e, de fato, a gente acaba crescendo em torno de uma comunidade que tem um ideal e um propósito que, a meu ver, é o maior propósito que a gente pode ter na vida, que é essa busca do bem comum, da realização de cada ser humano, na sua individualidade, em conjunto com os demais. Profissionalmente, foi sempre uma experiência muito enriquecedora, porque, de alguma maneira, eu pude vivenciar uma renovação e uma realização da minha vocação como professor, como acadêmico, dentro do Libicom, compartilhando os meus conhecimentos e, sobremaneira, aprendendo muito com colegas, não só da área jurídica, mas de outras áreas. E esse é um aspecto que eu destacaria, essa possibilidade de diálogo efetivo, sincero, cordial, com pessoas que estão todas comprometidas com a verdade, com a busca da verdade, dos mais diversos campos. Enxergar perspectivas novas que acabam enriquecendo a sua própria área de saber. Eu que sou da área do direito, que me dedico à teoria do direito, à filosofia do direito, essa interlocução com pessoas da área da psicologia, da economia, da própria filosofia, etc., foi realmente um divisor de águas para mim. Um novo sopro de ânimo e de esperança nessa minha jornada profissional acadêmica. E isso como professor, né, essa vivência no ambiente do Libicom, mas na Escola de Formação de Líderes também, é muito marcante ver a transformação das pessoas. É muito marcante ver, durante a Escola de Formação de Líderes, como todos acabam aproveitando e também se transformando como nós, conosco. E essa sinergia daqueles dias das aulas, das partilhas e das vivências, nos coffee breaks, nas refeições, são... Acho que teve uma queda de sinal aqui do professor Elton. Ele já deve retornar. Está carregando. Opa, Voltou, estão me professor. ouvindo? Cortou um pedaço ali da última fala. O senhor estava falando da sinergia da Sim. escola ali. Eu falei um pouco também do ambiente durante a escola de formação, a partilha com as pessoas o que estão fazendo, cursando a escola, perceber como elas se transformam, como a gente se transforma junto com elas, essas trocas que a gente tem durante as aulas e nas partilhas e nos coffee breaks, nas refeições. São momentos também memoráveis. Ótimo, professor. Obrigado. E, Reinaldo, além desse comentário inicial, queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa dinâmica tão importante de contato, né,
contato presencial, de partilha, essa dinâmica própria que a escola tem, que o professor acabou de citar também. Bom, eu queria agradecer, Tiago, pela oportunidade de nós estarmos conversando. Também o professor Elton, de fazer essa live junto com ele, com você e com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de dizer como aquilo tudo que todos os professores têm dito, que é único, a essa experiência única. A minha contribuição com tudo isso foi uma única coisa. Eu não tinha conteúdo para acrescentar na escola. Eu tinha dúvidas. Eu queria saber. E acabei liderando um grupo de intelectuais renomados, com um número de autores incalculável, com as minhas dúvidas. Então, as pessoas não percebem que elas contribuem com a liderança, sendo verdadeiras, falando as suas dúvidas e trazendo conteúdo. E, junto com isso, nós fomos discutindo e criou um outro horizonte e todo mundo começou a olhar tudo de uma outra forma. E a coisa mais importante que eu via é que, às vezes, eu fazia um curso falando sobre economia. Um professor falava alguma coisa sobre economia. Outro professor renomado trazia a sua tese sobre direito. E eu comecei a observar, outro na psicologia, em ciências diferentes, mas cada professor trazia um conteúdo da sua tese específica que não tinha interação do conteúdo que era falado na economia com a interação com o direito, daquilo que tinha com interação. Então, eram ideias que ficavam importantes, pessoas renomadas, mas não tinha uma visão de várias ciências sobre um único ponto. Daquilo que eu quero falar sobre liderança, de uma visão filosófica, de uma visão econômica, de uma visão do direito, da ciência política, da filosofia, da psicologia, da ética. Então, todas as ciências trabalhando num único objetivo. E, por isso, foi um curso que não foi feito do dia para a noite. Foram anos. Anos de debates, anos dos professores estudando, refletindo, lendo livros. Professores renomados com inúmeros livros escritos. E começava um debate por causa de uma palavra. Eu me lembro que teve período que nós ficamos 6 meses debatendo duas palavras, comportamento e atitude. Entre a filosofia, entre a psicologia e entre o direito. E isso foi enriquecedor. Quantas vezes eu vi professores falando, então eu escrevi errado no meu livro, em tese renomada. Aí um outro professor diz, eu li o seu livro, muito bom o seu livro, mas na página tal, ali tem um erro por causa disso na economia. Então, esse tipo de trabalho que levou anos de desafios é que é fantástico nessa escola e ninguém vai encontrar em outra escola. Outro detalhe que é interessante, esse curso não fala para as pessoas o que ela deve ou não fazer. Olha, você tem que fazer isso. Nós não damos receita. Esse curso, ele foi feito e ele era dado em 15 dias. A quantidade de conteúdo que tem nesse curso é uma coisa extraordinária. São vários livros, vários autores de várias áreas. E isso tudo foi trabalhado e debatido, como o professor Elton falou, que era fantástico, a experiência que ele saía. Eu me lembro, uma vez um professor, meu Deus, o meu livro está na gráfica, eu tenho que mandar parar. Nós estávamos em um carnaval, 5 dias reunidos, debatendo só entre os professores todos. E ele ligou durante o carnaval para a editora, não publique o meu livro porque eu preciso corrigir. E ele falou, nossa, eu dei aula sobre isso a minha vida inteira. Mas eu falava de uma coisa e de outra coisa. Mas eu não conseguia interagir essas coisas.
As pessoas não percebem, mas muito dos cursos que nós temos por aí, nós vamos falar de uma área, mas essa área não está interligada na outra ciência. Não tem essa complementariedade. Então, este curso faz a pessoa refletir, e são inúmeras pessoas, porque nós ficamos testando o curso para poder abri-lo agora, depois de muitos anos. Não é um curso que foi colocado assim, feito só pelos professores. E a terceira coisa fantástica foi a participação dos outros. Porque nós não fizemos os cursos para os professores darem o seu conhecimento, as suas aulas apenas. Nós fizemos esse curso pegando o que os alunos, os cursos experimentais que nós fizemos, pegando o que eles compreendiam, o que eles entendiam. E com isso eu levava as dúvidas dos alunos para os professores melhorarem a explicação mais assertiva. Tivemos um publicitário que nos ajudou a fazer isso tudo. O Silvio Medeiros entrou com o seu conhecimento e simplificou todas as aulas, que era dado em um nível muito alto, e fez ela ser compreensiva. E o que é bonito é que esse curso hoje fez jovens mudarem as suas condutas, pessoas intelectuais mudarem as suas ideias, pessoas que trabalharam, tomaram iniciativa e abriram suas empresas. Nós temos pessoas assim que ligam aqui, Rinaldo, eu estou aqui, minha empresa já está funcionando, 4 anos, não sei o quê, graças a esse curso, e ele era experimental. Ainda não estava pronto como ele está hoje. E tem muita coisa que as pessoas vão refletir sua vida e não nós vamos falar para ela o que ela deve ou não fazer. E sobre essas reflexões, elas tomam atitudes e decidem. E a partir daí a transformação de todo mundo. Eu quero, assim, fazer agradecimento ao professor Elton. Quantas viagens eu vi o professor Elton sair de madrugada, dar aula à noite, sair no outro dia de manhã, vir para os nossos encontros e a gente ficava 2, 3 dias, todo mundo reunido. Nós chegamos a reunir em 40 professores. Uma aula não foi feita por um único professor, apesar de ter um único professor dando a aula. Essa aula foi debatida por vários professores em várias ciências. Por isso demorou tanto. Então, nós temos grandes empresários, e nós vamos ter a oportunidade de ter amanhã um CEO de uma grande empresa, o senhor Pogetti, do que impactou ele como um grande empresário que é este curso. Então, todas essas coisas que nós estamos tendo ou fazendo é impressionante as transformações. E entre nós, eu acho que nós saímos do reducionismo, né, o Elton, professor Elton? A gente passou a ver as outras sendo completando e as outras ciências foi ajudando a compreensão de tudo isso e nós ganhamos uma desenvoltura. Eu tenho escutado isso dos professores, uma desenvoltura acadêmica, melhoramos as nossas palestras, enriquecemos a capacidade pedagógica para ensinar os alunos. Então, Tiago, se eu for falar dessa experiência, é uma experiência de mais de 20 anos, com intelectuais renomados que doaram todo o seu conhecimento para todos nós, e que eu não tenho palavras para agradecer, e agradeço hoje aqui, na presença de todos, aos nossos professores, aqui o professor Elton, pela dedicação, pela entrega, cansados, e viram um sentido neste curso para as suas vidas
e no que eles poderiam transformar a vida de milhares de pessoas. Então é nisso que é a segunda vez que nós vamos dar o curso aberto, nessa nova versão, com todas as correções que nós já fizemos. E eu espero que as pessoas possam refletir, transformar. Teve pessoas que mudaram a sua vida familiar. Teve filhos que nos procuraram e falaram: escuta, eu quero fazer esse curso. Mas o que foi? Meu pai mudou completamente. Ele voltou para casa de um jeito. Diga esse curso. E nós tivemos vários jovens que entenderam. É tão fascinante que não dá para explicar. O preço não representa este curso. Tanto é que nós tivemos pessoas interessadas para querer vendê-lo, esse curso. Nós não montamos esse curso para fazer business. Nós montamos esse curso para que a gente pudesse ajudar as pessoas. Nós teve empresas que nos procuraram para colocar esse curso à venda por R$20 mil, isso há 4 anos atrás. E nós não aceitamos, e não estava pronto, porque todo ano tem uma nova versão. Essa versão é a versão que nós falamos: poxa, chegou naquilo que a gente buscava há muitos anos e agora nós podemos abrir. Se eu for falar mais, Tiago, eu acho que o professor Elton fala, e o mais importante aqui nessa live é a fala do professor Elton. Obrigado. Eu posso falar uma coisa aqui, aproveitando que o Reinaldo disse, realmente me vem muitas memórias, mas algo impressionante nesse curso, que mesmo nós como professores, que tivemos essa oportunidade de ficar esses anos todos discutindo, dialogando, algo que, veja, é algo que a gente almeja na academia. Eu sou um acadêmico, e às vezes é difícil na academia a gente conseguir reunir pessoas de diversas áreas e dialogar de forma franca, realmente criticar, ser criticado e procurar juntos crescermos, corrigirmos, chegar à verdade. Mas não é só isso também. O próprio curso, como fruto de toda essa busca sincera, ele é profundo e simples. Ele é um curso extremamente profundo e rico, e ao mesmo tempo, como o Reinaldo falou, ele tem uma linguagem acessível. Ele é repleto de exemplos que permitem qualquer pessoa assistir às aulas, entender o que está sendo dito, conseguir aplicar a sua vida, ter novas luzes, enxergar a realidade de uma maneira diferente, de uma maneira mais ampla. E isso faz com que a gente observe pessoas que fazem 1, 2, 3 vezes o curso, e nós mesmos, como professores, a gente faz o curso uma e outra vez e a gente aprende. A gente consegue perceber um aspecto que antes a gente não tinha visto. A gente percebe que a nossa experiência de vida também, que nós carregamos para o curso, permite que a gente enxergue o curso, a escola de formação, de uma maneira nova. Porque ela nos permite ter uma chave de leitura, trazer a verdade para a nossa vida, trazer a fraternidade para a nossa vida, trazer essa maneira positiva, mais completa de enxergar os acontecimentos. Excelente. Então é verdade. Ô, Tiago, desculpa, mas é que a gente está um falando, o outro vai lembrando, talvez ele vai ficar aqui bravo com a gente. Deixa eu falar também, que eu tô quase com inveja de vocês, também quero falar um pouquinho. Não, mas o que foi bonito é assim, o professor Elton ligou para mim: Reinaldo, eu quero fazer o curso, eu vou dar aula, mas eu quero fazer ele inteiro, eu posso? Eu falei: professor Elton, pelo amor de Deus, lógico que pode. E todos eles falam assim: chegou a hora, eu preciso refazer o curso para refletir algumas coisas da minha vida. Porque é aquilo que eu falei, tem tanto conteúdo no curso, tem tantos exemplos no curso. Se você quer rever a sua vida pessoal, está aí. O seu relacionamento, se é filho, você vai rever o seu comportamento como filho. Se vocês são pais, entre o cônjuge, entre os filhos e os seus pais, os avós,
Se vocês são avós, vocês vão rever isso. Isso dentro da instituição família. Se você tem uma empresa e você é um funcionário, você vai rever toda a sua situação como funcionário. Se você ocupa uma chefia dentro da empresa, você vai rever toda a sua postura como chefe. E se você é o proprietário, dono, ou faz parte do conselho de uma grande corporação, você vai rever a sua visão. E na sociedade, no seu bairro, na sua escola, com os seus amigos, em todos os aspectos, aonde você for o curso. Abrange a tudo isso, sem falar, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso. Mas as pessoas livremente fazem. E eu queria dizer o seguinte, Elton, quando você falou dos professores buscando a verdade, querendo fazer fraternidade e ter um ambiente de um corrigindo o outro e se permitir corrigir, eu vi esses anos todos a humildade nos intelectuais. Quanto mais a pessoa é sábia, mais humilde ela é. Nós trouxemos professores da Universidade de Bolonha para debater nos nossos grupos. Trouxemos e fomos fazer fórum em Buenos Aires com a equipe toda para ouvir John Finnis, da Universidade de Oxford, um dos maiores filósofos de direito de Estado. Nós trouxemos professores para vir aqui, para debater conosco, europeus. Nós fomos para lá, nós tivemos fórum nosso que nós fomos fazer, tudo incorporando para trazer para dentro deste curso. É isso, Tiago. Desculpa falar tanta coisa, mas se a gente for falar... assim, foi só a introdução. Foi só a introdução. Minha busca, são 25 anos que eu estou nisso. E dos nossos professores, há mais de 15 debatendo. Maravilha. Um recadinho, eu desativei os comentários aqui para a gente conseguir ver bem o professor Elton e também o Reinaldo. E quero convidar você, olha, a gente vai ter ainda muito conteúdo nessa noite de hoje. Vamos falar sobre filosofia, vamos falar mais sobre liderança. Então, convide outras pessoas para chegar para a live, porque não estamos nem na metade da live ainda e temos muita coisa para debater, para discutir. Mas é muito bonito, né, ver a empolgação e o brilho, né? O professor Elton falando da sua realização pessoal, profissional também, o Reinaldo, a empolgação, é uma alegria mesmo de saber, né, o quanto que a escola tem poder transformador para a vida e já transformou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Maravilha, minha gente. Vocês comentaram muitos pontos importantes aí no meio desse caminho. Eu queria puxar uma ideia, porque ontem a gente falou bastante aí com o professor Sander, nós falamos bastante sobre virtudes, sobre o autodomínio, a liderança de si, e isso é extremamente importante, mas isso tem que reverter em ação para o outro. O professor Elton comentou da relação com o bem comum, com a busca da verdade, com a realização pessoal e o serviço aos demais. E normalmente não é comum que se veja o sentido de liderança como um serviço ao outro, como um serviço à sociedade e ao bem comum. Então, professor, queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas ideias para nós. Isso é muito importante, viu? Às vezes a gente percebe que existe uma visão distorcida acerca das virtudes. Eu não digo até conscientemente, mas inconscientemente, de pensar as virtudes como uma espécie de vou aperfeiçoar a mim independentemente de todo o resto, né? Eu vou crescer e vou ser melhor e vou me realizar independentemente de quem está, se as outras pessoas estão querendo isso também e se a realidade está assim. E isso vale também para a questão da liderança, né? Eu vou me preparar, vou ser um líder, porque sendo um líder eu vou me destacar, eu vou conseguir melhores oportunidades, e aí todo um processo de tempo, dinheiro, uma série de custos que são empenhados com boa vontade, com realmente interesse sincero. E isso é uma distorção, porque, na verdade, tanto a virtude como a liderança estão em função do outro.
A minha, começando de um ponto mais básico, se a gente pensa numa criança, uma criança sozinha, um neném recém-nascido sozinho, ele não consegue dar conta daquilo, do mínimo que ele precisa para a sua sobrevivência. E é uma ilusão achar que quando a gente cresce e amadurece, a gente deixa de precisar dos outros. Quando nós falamos em virtudes, nós estamos falando em aperfeiçoamento de nossas capacidades, das nossas capacidades biológicas, psicológicas, intelectuais. E elas são as mesmas de uma criança recém-nascida, não há uma transformação dessas capacidades, só há um amadurecimento delas. E as necessidades que uma criança tem, um jovem, um adulto, um senhor de mais idade, uma senhora já na terceira idade, continuam tendo. Eles têm que desenvolver essas capacidades para que estejam aptas a realmente alcançar a plenitude humana. E essa plenitude continua sendo dependente do outro. E o amadurecimento nisso significa precisamente perceber que não é só uma questão de dependência, mas sim que está para o outro. A virtude está para o outro. E na medida em que as minhas virtudes são conquistadas pensando no outro, aí sim eu tenho a plenitude dessa virtude. O autodomínio, a ordem, a paciência, a fortaleza, a coragem, a prudência, a justiça, eu não tenho como pensá-las sem considerar que elas dependem dos outros de um lado e que elas são para os outros. E isso nos leva à própria ideia de liderança. Um líder não é um líder para si, é um líder para os outros. Passa, de novo, voltando àquela situação, numa pessoa que sinceramente está buscando o seu aperfeiçoamento profissional, que sinceramente está querendo se tornar qualificada profissionalmente, uma liderança dentro da atividade que ela exerce. É uma ilusão achar que aquilo é algo para ela, porque todos esses cursos, todas as noções, os conhecimentos que existem acerca de liderança sempre colocam a pessoa num contexto relacional, na relação com os outros. Se eu vou ser líder, imagina, alguém que faz um curso de liderança e vai se mudar para uma ilha deserta. Para que serve esse curso de liderança? Ele só vai ter sentido se está em função dos outros. E em função dos outros como? Para dominá-los? Não, aí é outro equívoco, né? Como assim dominar? A gente volta para a questão da virtude. Nós não precisamos e não podemos imaginar que o sentido da vida é dominar os outros, é mandar nos outros. Na verdade, é contribuir para que essas pessoas cresçam. Porque na medida que elas crescerem, elas vão ser aptas também a servir, a me ajudar, a me auxiliar. Veja que até de modo utilitarista, a gente acaba percebendo que a liderança também é uma liderança sempre no sentido de serviço, algo para o outro. É uma questão de maturidade. Né? Então eu vejo, em síntese aqui, para não falar muito também, essa questão da virtude. A virtude ela está relacionada à própria condição humana, e a condição humana nos põe em relação com outros. E a maturidade humana nos mostra que essa relação não é uma relação apenas de dependência, mas de serviço. Né? Assim como eu dependo dos outros, os outros dependem de mim, e é preciso haver essa convergência. E dentro desse cenário é que emerge a ideia da liderança. O líder é aquele que vai ser uma pessoa virtuosa, madura, e que, portanto, na sua maturidade tem condições de servir adequadamente, de servir melhor aos demais. Tiago, se eu puder complementar ou fazer uma fala bem inferior que o professor Elton fez, mas na minha à vontade, Reinaldo. Simples, eu diria que o que é fantástico nesse curso é que você precisa se conhecer. Para você poder se liderar e se conhecer, você não se conhece sozinho. É só no encontro com o outro, com a outra pessoa, falando como você é que você vai se conhecer. E aí você vai refletir. Porque quando só uma pessoa, nesse trabalho que nós fizemos entre nós somos fruto dessa experiência entre nós, um falando para o outro do que o outro era e o que deveria de ser, eu levei susto quando eles me falaram algumas coisas que eu não era bom. E eu achava que eu era. Essa verdade que o professor Elton está falando de eu me perceber. Então, para que eu me conheça, eu só vou desenvolver a liderança
sobre mim mesmo, na medida que eu tiver e permitir que outras pessoas falem. São os outros que têm que falar como eu sou, têm que me ajudar a me conhecer. Bom, se eu me conheço, isso é só para mim? Não. Se isso me fez bem, nossa, eu preciso desenvolver minha liderança no grupo, com os outros. Aqui é um outro esforço. Quando eu saio, e é só na relação com o outro que a minha liderança também vai se desenvolver. É só quando eu convido, e a gente tem um trabalho que a gente está começando agora, que deve ficar pronto, uma outra novidade nossa que nós vamos apresentar sobre liderança, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, mas isso é mais para frente, nós estamos trabalhando, mas quando eu tenho que ser líder de mim mesmo, líder de mim, eu não me conheço sozinho, eu preciso dos outros. Aí eu conheço minhas qualidades e meus defeitos. Aí eu vou me associar, que foi isso que nós estamos fazendo entre nós. O Libicon é fruto dessa associação de pessoas que sabiam de uma ciência, outro de outro, 2, 3, 4 professores dentro das mesmas ciências, com linhas diferentes, nós fomos aglutinando tudo isso. E eu só me torno líder de um grupo quando eu exercito essa ir ao encontro do outro. É só no encontro. E depois eu posso me tornar líder de líderes. Aí, líder de líderes, gente, não é uma coisa que eu imponho com autoridade, como o professor Elton bem disse. É por um reconhecimento dos outros líderes. Porque eles olham em mim que eu sou capaz de me desenvolver e sou capaz de fazer com que o meu grupo seja melhor que eu. Nossa, como é que você fez para o seu grupo ser capaz? Aí você começa a se transformar em líder de líder pelo reconhecimento, porque você fez as outras pessoas que estavam ao seu lado serem melhores que você. Aí tem a família, tem no emprego e tem na sociedade. Duas coisas interessantes, o Reinaldo comentou de estar até aberto e saber aceitar essas críticas, esses comentários. E uma coisa importante é que quando a gente está entre amigos ou entre pessoas que buscam o bem, que buscam a caridade, a gente sabe que a crítica ela não vem como uma forma de você oprimir ou querer o mal, ou só jogar algo na cara do outro para lavar roupa suja, mas é exatamente querendo o bem, né? O bem daquela pessoa, o bem do grupo e assim por diante. Isso é muito bonito da gente ver. E outra coisa que também é exatamente a ideia de que tudo isso que a gente tem conversado desde ontem é muito prático e muito aplicável no nosso cotidiano, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa família, independente, né, do trabalho que seja, etc. Isso também é uma coisa interessante da gente ver e pensar que nós podemos, então, nos tornar líderes que lideram outros líderes. E, professor, acho que no imaginário comum de geral, a gente pensa em filosofia, a gente pensa aquela matéria chata da escola, ou pensa que é algo descartável ou desnecessário. Não, sei lá, um cara que não faz nada da vida e fica sentado na pedra pensando. Mas sempre que nós pensamos na escola e nós vemos os modos, tudo, parece que a filosofia ela aparece por primeiro. E por que a filosofia é importante? Por que um líder deve saber sobre filosofia? E que o que a filosofia ela gera de transformação, de mudança em nós e nos nossos negócios? Essa é uma pergunta importante, porque realmente, como disseste, esse senso comum, a filosofia é aquela coisa chata, incompreensível, hermética, que não serve para nada, né? É que nem na educação básica, o estudante leva, professor, para que serve isso? Para que eu vou usar esse assunto? Por que eu estou estudando esse negócio? E eu diria como resposta, se a gente entende que a filosofia é essa busca disciplinada pela verdade, que no fundo, todos nós, seres humanos, somos inclinados à verdade, portanto, somos
por natureza, inclinados a filosofar. Esse filosofar e se refletir, né, de indagar o porquê das coisas. Desde a criança pequena, né, quando chega na idade da razão, ela começa a ficar o tempo inteiro perguntando para os pais, mas por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? E começa a desenvolver teorias assim maravilhosas para tentar encontrar o quê? Uma explicação. Ela quer saber, ela tem curiosidade. Nós somos naturalmente curiosos. Às vezes parece que as ciências estão mais próximas de uma pessoa comum, mas na verdade, antes de sermos cientistas, nós somos filósofos. Nós somos filósofos porque para ser cientista você precisa ter um método, equipamentos caros, etc. A filosofia demanda apenas o seu uso ordenado da razão. Agora, uma coisa é essa atividade de filosofar, essa curiosidade, essa busca dos porquês, essa inclinação à verdade que nós temos e que precisamos desenvolver para nos realizar. A gente percebe que ficar na ignorância é algo ruim, ser enganado é algo ruim, que é algo bom saber as coisas, que é algo bom entender as coisas, que é algo bom saber quem eu sou, de onde é que eu venho, qual o sentido da minha vida, como é que eu posso ajudar os outros, o que os outros precisam, quais são as soluções para os problemas que estão surgindo. E isso a gente faz naturalmente. Agora, outra coisa é você conseguir disciplinadamente aproveitar todas as reflexões que outras pessoas já fizeram. É preciso entender que nós estamos sozinhos no mundo, nem somos os primeiros seres humanos a pisar na face da Terra. E aí é que entra o papel da filosofia, como disciplina. Ela vai te auxiliar, facilitar essa reflexão, essa busca, que é uma busca de cada um. Né? Aproveitando as reflexões que outras pessoas já fizeram, os erros e os acertos que outros tiveram, as respostas que já foram encontradas, as dúvidas que permanecem, dúvidas que talvez a gente ainda não tenha, com as quais a gente não tenha se deparado, mas que são importantes para a nossa vida, né? São importantes para nós, e de repente lá naquele estudo da filosofia, você vai perceber uma outra dimensão da existência que você não tinha se dado conta e que de repente era o que faltava, para preencher aquele vazio que ainda persistia no seu peito, né? E por isso não dá. Eu gosto sempre de ressaltar a diferença entre o estudo da filosofia como esse engajamento numa busca pela verdade e pelo sentido, pelas respostas, e o estudo da filosofia como uma mera erudição. Não que ser erudito seja algo ruim, mas eu tenho muito receio do eruditismo, daquelas pessoas que pensam que estudam a filosofia simplesmente para depois poder falar para os outros que sabem. Então, a filosofia ela tem sempre um papel prático de transformação na minha vida e na vida dos outros. Todo conhecimento traz consigo uma responsabilidade para aquele que conhece. Os conhecimentos que eu tenho não são conhecimentos para mim, são conhecimentos para os outros. E isso vale para a filosofia também. Eu acho que é muito importante para todas as pessoas, na medida das suas condições, dedicar um tempo à reflexão ordenada, a conhecer os conhecimentos filosóficos, não apenas por um eruditismo, mas para que ela com isso possa compreender-se melhor, compreender o mundo melhor e ajudar as pessoas, ajudar a transformar para melhor o mundo e a solucionar os problemas e as dúvidas que existem. Quem sabe não está aqui alguém que pode trazer uma nova resposta melhor para as perguntas que desde sempre a gente tem se feito como humanidade, como pessoas que buscam a realização, que buscam a sua felicidade. Então, esse eu acho que é o papel da filosofia, né? Ela nos permite tocar o âmago das coisas, começando por nós mesmos, tocar o nosso interior, sentir quem somos, perceber quem somos, e dentro desse contexto que nós somos dentro de um mundo com outras pessoas. Ótimo. Tem um depoimento do Eduardo, que ele é um ex-vice-presidente financeiro, aluno da escola, né? Ele fala, olha, eu aprendi muita coisa sobre engenharia, muita coisa sobre técnica, planilhas e tal, mas ninguém nunca tinha me ensinado a pensar. Isso é interessante, né? Que a filosofia nos dá
essa ideia, essa abertura. E uma coisa que o professor Elton falou que é fundamental, que ela não só ensina a pensar ou a, entre aspas, o que a gente tem por filosofar, mas ela nos dá ferramentas práticas e ferramentas para a gente agir e não só ficar pensando, né? E, professor, quando o senhor fez alguns comentários e eu me lembrava que no trabalho, muitas vezes, alguém recebe uma crítica ou na família ou alguém pede alguma coisa ou alguém, às vezes, num dia não está muito bom, acaba falando de forma um pouco mais seca, mais ríspida. E as pessoas tendem a levar muito para o lado pessoal e ficar chateadas e terem muito centrado o que sentem. Olha, o meu sentimento, a verdade, existe uma verdade para mim, uma verdade para você, estamos todos bem, é assim mesmo. Mas queria que o senhor comentasse um pouco sobre o conceito de pós-verdade, do sentimentalismo, o egocentrismo, como isso nos atrapalha no nosso dia a dia, nos atrapalha a sermos pessoas maduras e, por fim, pessoas realizadas também, né? É muito importante, veja, a filosofia, o que acontece no nosso dia a dia? Nós somos limitados, nós somos seres limitados. E a consciência disso, eu diria que é um pressuposto para avançar no conhecimento filosófico e é também consequência de todo o estudo filosófico. Quanto mais você estuda, mais você aprende, você percebe que é limitado. E sendo limitado, a gente, veja, nós não vamos, o nosso parâmetro de perfeição não é a perfeição absoluta quando se refere a cada um de nós, senão nós seríamos deuses, né? Eu não sou Deus, então eu não vou alcançar a perfeição absoluta. Eu vou ter que ir aprendendo quais são os meus limites, trabalhar com ele e me conhecer. A filosofia ela vai nos mostrar, por exemplo, nessa situação de crítica, que tudo bem, uma coisa é você se sentir chateado por alguém ter criticado e mostrado que fizeste alguma coisa errada. Outra é o que você vai fazer com esse sentimento, né? Se você vai tentar entender por que você se sente assim, por que esse sentimento surgiu naquele momento, será que foi adequado, como é que eu posso lidar com isso? Agora, existe toda uma linha de pensamento equivocada hoje em dia, que permeia a nossa cultura, e vai afirmar o contrário, que o que interessa é o que você está sentindo, e que o sentimento é o que vai ser o parâmetro de verdade de resposta para as coisas, de tal modo que os dados objetivos, a razão, devem se submeter aos sentimentos e às emoções que a pessoa possa ter. E é isso que, de alguma forma, a gente acaba denominando pós-verdade. O risco disso qual é? O risco disso é que ele inevitavelmente te conduz à ignorância, ao erro, à frustração, né? Ao isolamento dos outros e à violência. Esses são os frutos da pós-verdade. Afirmar que a pós-verdade é uma nova compreensão dentro do campo filosófico é, na verdade, uma mentira, né? Isso é uma negação da filosofia e de tudo que a gente vem conversando até aqui, né? De alguma maneira, nossa cultura, enquanto se alicerça na pós-verdade, ela está criando um obstáculo para que eu me conheça, para que eu te conheça, para que eu conheça o mundo. Ele acaba criando um caminho que vai me levar a um isolamento, e esse isolamento gera medo, gera receio, gera dúvida, gera desconfiança, porque se tudo é sentimento, na medida em que eu não controlo meus próprios sentimentos, na medida em que eles são, eu percebo que os meus sentimentos eles são bastante fluidos e que eles mudam a cada instante, é natural que eu pense que os outros também são assim. E o que me garante o que o outro está sentindo agora? Como é que eu posso me relacionar com alguém que vai pautar suas decisões no que ele estiver sentindo naquele momento? E se naquele dia ele estiver com uma dor insuportável, ou se ele acordou doente, ou se alguém o contrariou antes,
Será que ele vai querer continuar cumprindo aquele acordo que ele fez comigo? Será que ele vai ser sincero comigo? A tendência é eu me isolar da pessoa, é eu criar ferramentas para me proteger das ameaças que os outros se tornam para mim, né? E isso gera justamente essa desconfiança, essa violência. Eu não consigo mais conversar com ninguém. E essa frustração, na medida em que nós falávamos antes, que é na relação que eu me conheço, eu estou criando um muro intransponível para a minha realização pessoal nesse momento. Então, isso é muito grave para a sociedade, porque isso fragmenta a sociedade, cria divisões, cria radicalismos. Eu vou começar a criar... O que acontece no movimento de pós-cultura? Eu crio bolhas que eu possa controlar nas redes sociais. Eu não vou ter coragem de enfrentar a realidade. Eu vou, na verdade, interagir com pessoas que eu seleciono nas redes sociais e que vão reafirmar aquilo que eu gostaria, que eu desejo ouvir, né? E aí eu começo a criar uma realidade paralela. Eu começo a criar uma realidade de fantasia, uma utopia que é, na verdade, uma projeção daqueles meus sentimentos, daquelas minhas emoções, e que não é a realidade ela mesma, né? A única forma da pessoa se realizar é se deparar com os seus limites, é se deparar com a realidade objetiva que muitas vezes pode trazer sofrimento e contrariar as nossas expectativas. Mas esse é o único caminho que vai me dar segurança e um alicerce sólido para que, então, tendo o autodomínio, eu possa dialogar com o outro, eu possa confiar nas outras pessoas e eu possa me relacionar pacificamente, sem violência e sem agressões com as demais pessoas. Excelente. Tiago, Reinaldo, quer comentar? eu gostaria, porque o professor Elton trouxe uma reflexão muito importante e ela é abordada também na escola, tudo isso. Mas tem uma coisa, ele falou que a princípio pode trazer um sofrimento. Mas esse pequeno sofrimento é a mesma coisa de uma pessoa que está com o seu corpo sem exercitar, está sedentário. Quando ele começa a fazer os exercícios, ele vai sofrer, vai doer. Eu estou cansado, está dando dor aqui ou aquilo. Se ele não tiver uma pessoa orientando ele adequadamente, ele começa até a fazer exercício e reativar sem sentir dor, desde que ele seja bem orientado para os exercícios. Mas depois, o bem-estar, a satisfação, a disponibilidade, a saúde, a respiração, a condição de vida melhora muito. O que o professor Elton nos trouxe é que hoje está criando uma situação da pessoa ganhar algo a qualquer custo, no imediatismo, é para hoje, é para agora, eu tenho que levar vantagem nisso, que ele vai se destruindo como pessoa. Ele vai ficando individualista. Se eu não confio em você, Tiago, e nem no professor Elton, nós não iríamos nos reunir aqui hoje com os nossos amigos que estão nos ouvindo para falarmos, para discutirmos. E é na base da confiança, sabendo quanto isso é importante, é que nós nos reunimos. Esse trabalho que foi feito durante anos foi na confiança. E quando você se baseia na verdade, você passa a confiar. Porque você vê que aquilo é verdade. É a verdade. Ela cura. Ela vai transformando. Como foi bonito ver um professor de economia falar sobre filosofia. Olha, isso aqui tem que mudar por causa disso, porque na economia nós temos isso aqui é matemática, isso aqui é correto, isso aqui está completo. E essa interação interdisciplinar, eu não vi nenhum curso que tivesse isso. Então, a princípio, parece que é mais sofrido, mas não é. Ele é libertador e muito mais saudável. Tanto é que a satisfação que a gente tem de se encontrar, às vezes a gente está cansado, está tudo. Mas olha, nós precisamos marcar uma reunião.
Ah, Reinaldo, como é que faz? Mas quando a gente vai para a reunião, a gente recarrega as. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, era isso que eu queria. O que parece, a pós-verdade nos leva a sofrer muito mais do que viver na verdade. Uhum. Excelente. Eu mesmo estou animadíssimo agora vou fazer de novo a escola. Não é a primeira vez que vou fazer agora, de 9 a 11 de junho. E é muito bom ver a empolgação, a alegria, o entusiasmo de vocês, me deixa muito animado também. E agora a gente está indo partindo para o fim aqui da nossa segunda aula dessa imersão. E quero deixar uma convocação aqui para vocês. Nós teremos de 9 a 11 de junho agora a segunda turma, que vai estar aberto online para fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo a Escola de Formação de Líderes. Então é uma novidade aqui nós temos esse modelo online e também podendo fazer presencial lá em São Paulo. E nós temos o primeiro lote, a inscrição de primeiro lote com vagas limitadas, com R$ 500 de desconto. Nós vamos abrir aqui para o público no Instagram, em toda a internet, amanhã as inscrições para a escola, ainda se tivermos vagas para esse primeiro lote com R$ 500. Mas se você quer reservar a sua vaga, fala espetacular, só essa palhinha que eu tive nessas aulas já foi suficiente. Eu falar, cara, eu quero conhecer essa escola, quero ver que tanto esse povo está falando aí dessa EFL. Você pode garantir a sua vaga para o primeiro lote e acelerar aí a sua inscrição, poder já se inscrever. Como você faz isso? Terminando essa live aqui, você entra no perfil do Instituto Libicom, clica no link que está ali disponível e vai ter um banner para você clicar e garantir os R$ 500 de desconto nesse primeiro lote. Você preenche ali o cadastro e você pode mandar uma mensagem ali confirmando que você quer reservar a sua vaga para a turma de 9 a 11 de junho. Lá a gente vai conversar, ter mais detalhes, falar como que é, como que não é. Mas a escola funciona no formato de imersão. 3 dias imersos. E olha, 3 dias que a gente pisca e fala, eu queria que durasse 6 agora, porque isso aqui foi muito bom. Nem vi o tempo passar. A partilha com o pessoal, as aulas, é uma experiência única, sensacional. E até o Silvio comentava da última vez que ele relutou muito tempo para fazer a escola, e depois que entrou já foi em mais de 40. Se apaixonou aí, tomou como missão também de vida. Então é uma experiência única, garanto para você. Então vai lá, se inscreva para garantir sua vaga nesse primeiro lote. Mas amanhã ainda nós temos a nossa última aula, como o Reinaldo adiantou, nós vamos ter já um empresário que vai estar aqui conversando com a gente sobre negócios, sobre liderança e também mais um convidado que aí eu não vou contar quem é, aí vai ser surpresa, mas a gente vai ter amanhã também 2 convidados para também ter muito conteúdo, trocarmos boas ideias e podermos aí falar com mais detalhes do modelo da escola, dos diferenciais, para quem é, para quem não é. E amanhã, então, às 20 horas, nós nos encontramos. Professor Elton, Reinaldo, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma hora muito agradável, que também passou muito rápida. E sintam-se à vontade, caso queiram fazer algum último comentário, algum agradecimento. Professor? Eu só queria dizer que já tenho minha vaga reservada, estarei nessa escola, né? Vou participar, vou fazer a escola mais uma vez. Como o Reinaldo falou, chegou o momento que eu não aguento mais, eu tenho que fazer essa escola de novo, preciso fazê-la. Reviver essas aulas, esse ambiente maravilhoso, né? Ambiente maravilhoso. Como você disse, pisca o olho, acabou e você fica com aquele gostinho de quero mais. Reinaldo, imagina a alegria de estar no grupo de partilha do professor Elton. Vai ser boas ideias ali na partilha. Olha, eu queria agradecer, Tiago, a oportunidade de deixar um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação de todos. E agradecer, professor Elton, a sua doação constante para que esse trabalho frutifique, que possa ser ajudar muitas pessoas, com certeza,
que tudo isso vai acontecer. Então, eu quero deixar um abraço e obrigado por tudo. E eu vou estar também fazendo a escola. Nós vamos estar todos lá presentes, se Deus quiser. Maravilha, então, minha gente. O pessoal aí agradecendo também. Obrigado pela oportunidade. Mais um dia de imersão e ricos conhecimentos. Mais uma noite de grande aprendizado. Ótimas lições. Pessoal muito contente também. Ó, EFL, significante minha carreira pessoal e profissional. Melhor escolha. Obrigado, Reinaldo, por ser esse líder que é. Muito bom revê-los. Muito bom, minha gente. Obrigado a todos pela presença. E amanhã, 20 horas, eu espero vocês aqui para a nossa última aula dessa imersão. Grande abraço. Obrigado. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Tiago. Boa noite. Um abraço.